Olá, bom dia a todos. Ótima sexta-feira para vocês, irmãos, amigos que estão nos assistindo. E eu convido você agora para pegar sua Bíblia, sua lição e sentar um pouquinho para a gente estudar a lição, fazer um comentário, conversar aqui um pouquinho para a gente começar bem esse dia. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, gostaria de convidar você para fazer uma oração, pedir que o Espírito Santo nos guie mais uma vez. Ó poderoso Deus, Pai, Criador, pedimos agora que o Teu Santo Espírito nos guie no estudo dessa lição de hoje. Abençoe o Teu povo, a nossa igreja, nossos amigos, nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos filhos, e que o Senhor nos ajude a sermos uma luz, primeiramente na nossa casa, mas que também aos poucos essa luz possa exteriorizar e atingirmos também as pessoas que estão ao nosso redor, seja no trabalho, seja na nossa comunidade cristã, seja aonde estivermos. Nós oramos, não porque há mérito em nós, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje é sexta-feira, nós estamos aqui no estudo adicional, e o estudo adicional eu sempre gosto de recapitular o verso áureo, né? E o verso áureo lá na introdução e a imagenzinha, né, que nós temos aí da lição é vivendo a lei. Veja que interessante a forma como a lição colocou esse título, vivendo a lei. Geralmente a gente vê, né, praticando a lei, seguindo a lei, obedecendo a lei, mas e viver? O que significa viver de fato a lei? Foi isso que nós nos debruçamos durante essa semana. E a imagem aí mostra um acampamento, várias barracas e em cima uma luz. E essa luz ela mostrava para o povo os 10 mandamentos, as duas tábuas da lei. E então o verso diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirás aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei? Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Êxodo 20, 22 e 23. Irmãos, ao analisarmos essa imagem, a gente pode tirar várias conclusões. Mas de pronto aqui eu tiro que a lei de Deus, ela ilumina a nossa vida, ela ilumina o nosso acampamento. Aonde nós estamos aqui hoje deveria ser um acampamento, não deveria ser a nossa morada fixa, deveria apenas ser um acampamento. O acampamento, eu sou desbravador, agora aventureiro também, e nós acampamos, nós participamos de eventos que a gente prepara com um início e com um fim. Não é um acampamento ali para sempre. O acampamento ele é feito para durar pouco tempo. E esse mundo, irmãos, nós também estamos aqui de passagem. Esse nosso acampamento aqui, ele tem um prazo para terminar. E quando tudo terminar, nós vamos sair daqui e vamos firmar nossas moradas, não aonde a traça, a poeira, o vento, o fogo destrói, mas aonde a luz de Deus preservará a nossa vida, as nossas casas por todas as futuras gerações aí, por toda a eternidade. Amém por isso? Irmãos, e a luz que ilumina o nosso acampamento são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a nossa regra de fé. Os 10 mandamentos são o nosso guia, o nosso espelho. É o que direciona os nossos passos. É o que nos modela a se parecer com o caráter de Deus. Vejamos, para nos parecermos com Deus, nós precisamos conhecer. E a lei de Deus, que é pautada no amor, né? O cumprimento da lei é o amor. E quem é amor? Cristo Jesus. Deus é amor. E para a gente, então, viver a lei, a gente precisa de Deus, de amor, iluminando a nossa vida. Mas a lei, a gente não cumpre ela, a gente não vive ela
com palavras, a gente vive ela com ações, né? E isso a gente faz por meio da fé, mas a fé sem obras, ela é morta. Então, tudo se encaixa, tudo se relaciona, e eu gostei muito de alguns trechinhos que a lição de sexta-feira trouxe aqui no estudo adicional, que, que faz uma reflexão assim, é curtinho, eu vou ler aqui, e a gente já vai encerrar nossos comentários de hoje. Vivemos no território do inimigo, e não é de admirar que podemos ser atingidos por suas armadilhas. Quem não conhece o sofrimento causado pelo pecado? Será que há alguém que nunca percebeu o que o pecado é capaz de fazer? Será que tem alguma família me ouvindo? Alguém que nunca passou por nenhum problema que foi ocasionado pelo pecado? Seja a perca de um ente querido, seja uma doença, seja ali um filho que você perdeu para as drogas, seja qualquer coisa que venha em consequência do pecado, seja um casamento que foi desmanchado, seja um filho que se rebelou contra você. Não importa o que você passou, se foi coisas ruins, se foi coisas más, isso é decorrência do pecado, porque de Deus não emana coisas más, apenas as boas. O ser humano decidiu escolher um lado ruim da vida também, o lado pecaminoso, e nós estamos colhendo até hoje essas consequências. Infelizmente, essa é a parte inevitável da vida. A gente pode evitar muitas coisas, mas os pecados, a consequência dos pecados não. No entanto, Deus nos dá poder para lidar com essa realidade. Aqui que entra a intervenção divina. Olha só a citação aqui de Ellen White. O precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. O caminho para o céu é consagrado por suas pegadas. Cada espinho que fere os nossos pés, também os dele, também feriu os dele. Então veja, a cruz que somos chamados a carregar, ele a levou antes de nós. Olha, irmãos, que maravilhoso. Jesus não pede nada para nós que não seja possível, que ele mesmo não tenha feito enquanto ser humano. E se ele venceu, nós podemos vencer também, não sozinhos, mas com a ajuda divina, a ajuda de Deus. O Senhor permite que venham conflitos a fim de prepararem nosso coração para a paz. O tempo de angústia será uma prova terrível para o povo de Deus, mas será também a oportunidade de todo verdadeiro crente olhar para cima e ver pela fé o arco da promessa ao seu redor. Irmãos, as provas, os conflitos, os problemas da vida, as consequências do pecado, sabe para que serve tudo isso? Sabe por que Deus permite a gente passar por tudo isso? Para a gente se fortalecer. Toda vez que você perde um ente querido, toda vez que você tem uma decepção na vida, isso acontece e Deus permite isso para a gente lembrar que nós não somos daqui, nós somos acampantes aqui e estamos aqui só de passagem. Toda vez que Ele pede em sua lei para a gente não ter outros deuses diante dele, para a gente amar a Deus sobre todas as coisas, toda vez que Ele pede para a gente ter um dia de descanso, toda vez que Ele pede para a gente não matar as pessoas com palavras, com ações, toda vez que Ele pede para a gente não adulterar, para a gente manter o nosso casamento, a nossa, o nosso íntimo, né, sexual, com fiel, sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Ele está dizendo assim: você, para ser perfeito, precisa estar dentro da lei. A lei revela o meu caráter para você. A lei mostra quem sou eu. E você, para se parecer comigo, precisa
se esforçar para viver a lei em sua vida. Sabe, a lei, irmãos, ela não é uma empresa que a gente vai lá, bate o cartão, faz aquele tempo necessário e depois bate o cartão e volta a ter uma vida, vamos dizer assim, normal, entre aspas. Não é isso, irmãos. A lei, ela não é algo provisório. A lei, ela é o começo de uma nova vida. A lei, ela expressa o caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele não é manchado com o pecado. Então, irmãos, se nós quisermos, se nós decidimos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, o cumprimento, o viver da lei, ela é um reflexo do nosso amor para com Deus. Veja que profundo que é isso, irmãos. A lição aqui, ela traz algumas perguntas e eu gostaria de ler a terceira pergunta aqui. Paulo tinha uma atitude positiva e edificante em relação à lei de Deus e suas funções, mas era contra o uso indevido da lei. O que significa a declaração de que não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Romanos 6, verso 14. De que modo podemos usar mal a lei de Deus? Eu gostaria de ler rapidamente aqui Romanos 6, verso 14. E eu gostaria que os irmãos que estão comigo assistindo esse vídeo pensassem um pouquinho nesse verso aqui. Romanos 6, verso 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Veja, irmãos, que maravilhoso. Aqui está a resposta para muitas perguntas, muitos questionamentos. A gente sabe que precisa viver a lei. A gente sabe que precisa ser perfeito, como Deus é perfeito. A gente sabe que a lei expressa o caráter divino. Mas, irmãos, nós somos pecadores. E pecado é transgressão da lei. Ou seja, nós nos esforçamos todos os dias para se parecer mais com Cristo. Mas nós falhamos nisso. Por isso, irmãos, que nós estamos debaixo da graça. Da graça. Tem a lei, mas a lei, entre a lei e nós está a graça de Cristo Jesus. Ou seja, quando lá no céu é anotado alguma coisa que a gente faz, né? Tá lá escrito assim: o Giovanni mentiu sobre fulano, ciclano e ciclano. Ele não viveu a lei, ele não se pareceu com Cristo nesse ponto aqui. Opa, mas espera aí. Ele pediu auxílio divino e o auxílio divino veio imediatamente. Ou seja, pela graça ele foi perdoado. E pela graça, hoje, se ele vier descansar, ele está salvo. Não pelos méritos dele, porque ele não conseguiu cumprir a lei por 100%. Mas pela graça de Jesus Cristo, ele está salvo. Veja, irmãos, que maravilhoso. Por isso, nunca se esqueça, a lei é sim a reflexão expressa o nosso espelho é o nosso espelho e é a reflexão do caráter divino. Mas, irmãos, o que há entre a lei e nós é a graça. E é só pela graça de Deus que vamos ser salvos, não é pelo cumprimento da lei. Termino com essa frase: nós não devemos guardar a lei para ser salvos, porque nós não conseguimos fazer isso. Mas nós guardamos a lei porque nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, pedimos a Ti agora a orientação, pedimos a Ti agora a sabedoria, pedimos a Ti agora forças, ânimo para continuarmos firmes essa jornada que nós temos a fé, a plena convicção de que vai nos levar ao céu, Senhor. Senhor, por favor,
Volte logo para nos buscar. Não nos deixe aqui, Senhor, sofrendo. Volte e nos leve aonde não há mais luta, não há mais dor, não há mais sofrimento. Mas esse clamor, Senhor, da nossa alma, que possa ser justificado, Senhor, pela graça de Cristo Jesus que morreu por nós, Senhor. Nós não conseguimos ser perfeitos, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores e nós só temos a agradecer a Ti por tudo isso, Senhor. Hoje é um dia especial, dia de preparação. Pedimos que o Senhor venha ao nosso auxílio, nos ajude a organizar a nossa vida, as nossas atividades, para que ao chegar o pôr do sol estejamos prontos para receber esse maravilhoso dia de conexão entre criatura e Criador, entre criatura e outras criaturas, nossos queridos irmãos. Abençoe o teu povo, a nossa família, nossos irmãos, os nossos amigos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos e até amanhã.